Bom, o assunto de hoje, dos próximos dias e também dos últimos dias, não tem como ser diferente, vai ser a permanência ou não do técnico Luiz Ubeldia no comando do Fluminense. E sempre que eu vou fazer alguma análise, qualquer análise, seja de jogo ou de uma situação específica, como é agora a situação do Zubeldia, eu tomo muito cuidado, reflito bastante, penso, porque até falei isso recentemente com um amigo que encontrei lá na Argentina, Daniel, um abraço para ele. Falei, cara, a responsabilidade é muito grande, é muito difícil, porque você fala para, assim, eu estou falando aqui para um monte de gente, milhares de torcedores, que pensam de maneira diferente. E que, obviamente, por isso, a gente vai ter muita discordância, vai ter aquele torcedor que vai criticar essa ou aquela opinião. Então, é importante a gente ter convicção naquilo que está falando, com base em informação e com base em análise, porque é impossível agradar todo mundo. Tenho certeza que vai ter gente que, mesmo com essa situação complicada agora, com o time muita dificuldade, resultados ruins, atuações ruins, vai ter gente achando que é melhor manter o Zubeldia porque acredita que ele vai retomar o controle do trabalho, acredita que ele vai novamente fazer o time jogar aquele futebol que passou confiança para o torcedor, que fez o torcedor acreditar que esse ano poderia ser um bom ano, um ano de conquista, enfim, porque muitas coisas dentro dessas análises, elas são subjetivas também. Não é algo definitivo, não é algo concreto, muitas vezes não é algo que a gente pode realmente demonstrar apenas com números. Mas aí, nós damos opinião, criticamos, elogiamos, exaltamos, só que quem toma a decisão não é a gente. Quem toma a decisão é a diretoria do Fluminense. E eles vão ter que agir. Já que ninguém dá cara, ninguém fala nada, ninguém vem a público para respaldar o treinador, para passar confiança de que o trabalho, de que existe sim ainda fé, confiança de que o trabalho vai dar certo, que vai continuar e que o time vai voltar a jogar, entregar aquele desempenho que entregou até pouco tempo atrás, já que ninguém fala absolutamente nada. Isso me leva a acreditar que internamente talvez há uma instabilidade no sentido de, talvez, não acreditarem mais como acreditavam antes. Se não todos, alguns. O que eu sei é que o Zubeldia, o dia a dia, o trabalho, ele sempre encantou assim, a diretoria do Fluminense, principalmente Mário Bittencourt, que se tornou fã ali de como o Zubeldia conduz o dia a dia, vestiário e trabalho mesmo. É um cara que trabalha muito. E ele não vai deixar de trabalhar, isso é fato para mim, é inegável, não tem debate quanto a isso. Mas se não há mais convicção no trabalho que está sendo feito, se consideram o quadro irreversível, nada é completamente irreversível, mas eu olho hoje e falo, cara, reverter isso aí está muito difícil. É improvável. Porque a gente sabe como as coisas acontecem no futebol. Então, se a diretoria do Fluminense não tem mais essa convicção, ela tem que tomar uma decisão e ela tem que ser tomada agora. Não dá para ser depois. Se não há mais a credibilidade ou não há mais aquela relação de que não, eu estou olhando ali, quem está no dia a dia, eu estou vendo, não, os caras estão correndo, estão brigando, estão lutando, estão tentando. Se não estão sentindo mais isso, o Zubeldia tem que sair agora. Por que eu estou falando isso? Já falei algumas vezes aqui. Não sou daquela turma que quer demissão, quer cabeça de treinador a todo instante, que na primeira fase quer derrubar técnico. É só observar, enfim, quem está aqui todo dia sabe a conduta do meu trabalho, sabe como eu penso o futebol e eu acredito que bons trabalhos merecem tempo, bons trabalhos precisam de tempo para frutificar, mas ao mesmo tempo é impossível negar a realidade quando ela se impõe, e aqui no futebol brasileiro é muito problemático porque ela se impõe jogo após jogo, e jogos difíceis, decisões, jogos que mexem com a temporada do clube. O Fluminense tem terça-feira uma decisão. Tem que vencer para se classificar. Né? Daqui a pouco, na outra semana, tem que meter 2, 3 gols no Bolívar para seguir vivo na Libertadores, que é o principal objetivo do ano. E hoje, quais sinais que a gente tem dentro de campo que isso vai dar certo, que vai acontecer? Não há, né? Convenhamos.
Se não acontece, o que vocês acham que vai rolar? Vão mandar o jogador embora? Não. Vão mandar o diretor-geral embora? Não. O presidente vai pedir renúncia? Não. A gente sabe que o técnico vai para a rua. Né? Sendo bem objetivo aqui, falando português bem claro. E vai esperar acontecer isso? Vai esperar o pior? Essa é a questão. O que eu estou propondo aqui é a gente colocar no papel bonitinho, refletir e pensar com a razão. Né? É difícil separar a emoção, mas um pouquinho com a razão. Vai esperar acontecer isso, aí, beleza, ou não é demitido, sobrevive, mesmo sem aquela convicção de antes, vai para a parada da Copa do Mundo, aí depois volta na Copa do Mundo, tem outra sequência negativa, aí demite. E aí o técnico tem que chegar com jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo, e perde todo o período de preparação que vai ter agora durante a pausa para a Copa do Mundo. Então, essas são as decisões, ou essa é a decisão que a diretoria do Fluminense vai ter que tomar a partir de agora. Se é para mexer, que mexa antes que o pior aconteça. Ou se não, que tenha convicção, mas que também tenha coragem de botar a cara na reta e respaldar o trabalho do cara, então, assumir responsabilidade também. Porque, afinal de contas, eles têm responsabilidade. Muita em tudo que está acontecendo, não é pouca não, muita. Então, o mínimo era vir a público e respaldar. Não. A gente também, a gente cometeu erros e reconhecemos que o momento não é bom, é complicado, né? Os resultados não são bons, mas temos convicção e confiamos no trabalho do técnico. A reação não vai ser positiva. Convenhamos. Não vai ser positivo. Vamos xingar, torcedor de uma forma geral, xingar, ficar puto e tal, mas espera aí, pô. A gente sabe que também no futebol brasileiro isso não significa muita coisa. Mas o silêncio também fala. E às vezes fala bem alto. Então, se o intuito é esse, é evitar o pior, se não há mais a confiança de outrora, talvez o ideal seja não fazer como o Zubeldia faz. Espera o pior acontecer para mexer. Talvez seja melhor mexer logo antes. Algumas coisas me incomodam bastante. Ontem o Zubeldia foi vaiado e a gente viu, já debatemos isso aqui recentemente, o Riquelme entrar. E aí, veja, são coisas que vão se juntando, não é uma coisa só, não é só o resultado. É a postura, são escolhas, são decisões que são tomadas pelo comandante, por isso ele é responsável, e aquilo vai minando a relação com o torcedor. O Riquelme entra, e eu não estou dizendo que o Riquelme nem Fidelis, nem ninguém, que esses moleques vão entrar e vão salvar e vão mudar o panorama do Fluminense. Não. Mas, de novo, o Riquelme entra ontem quando o time está se ferrando, para não falar outra coisa. É sempre numa situação de fogueira. Quando está ganhando, entra a galerinha de sempre, que é, né, galera amiga ali, experiente. É só para apagar incêndio. É só, sabe, para fazer aquela chamada para tapar buraco. O Xerém virou isso, com o Zubeldia piorou mais ainda. Então são coisas que incomodam demais. E aí não adianta fazer campanha para levar o torcedor para o estádio, porque a relação está abalada. Houve um abalo grave de confiança entre a torcida do Fluminense e essa diretoria, e agora também com o time, que não vai ser curado colocando ingresso a R$10, R$5. Não é essa a solução. Não vai acontecer. Eu, claro, queria muito ver o Maracanã cheio. Acho que o Fluminense, para conseguir essa vaga na próxima fase da Libertadores, a torcida tem que ir para o estádio. E não adianta jogar só a responsabilidade, não é uma questão de jogar a responsabilidade em terceiros. O torcedor, ele pode fazer diferença, e eu acho que vai fazer toda a diferença se chegar junto, apesar dos pesares. Mas a questão é que, inegavelmente, houve um abalo dessa confiança. E isso vai ser refletido também nos próximos jogos. E aí pode ser um outro efeito negativo da permanência do Zubeldia. O que eu quero dizer, se não tem convicção, mexe agora. Manda o recado para o torcedor e fala, ó, vamos mudar por isso,
precisamos de vocês, vamos apoiar, vamos trazer outro cara. Não há garantia nenhuma de que isso vai resolver ou de que vai mudar completamente da água para o vinho, porque, repito, a culpa não é só do técnico, nunca vai ser só do técnico. Tem jogador que não tem condição mais de jogar, tem jogador que está com pezinho frouxo, tem jogador sem postura, tem jogador insatisfeitozinho. Então, infelizmente, na nossa realidade, muda técnico, daqui a pouco chega outro, aí tem um bom início, aí o que acontece? Sempre as mesmas coisas. Porque hoje o Fluminense precisa de um jogador decisivo, e são pouquíssimos jogadores decisivos desse elenco. Pouquíssimos. Só que esse trabalho do Zubeldia, que começou muito bem, e agora vai caindo, isso já aconteceu em outros clubes. Não é novidade, é uma característica. O Zubeldia foi muito criticado, não esqueço nunca, Rica Perrone, que nem é um cara que eu consumo sempre, mas lembro desse corte dele falando sobre, eu discordo de muita coisa, mas enfim, desse corte falando sobre o Zubeldia, falou, olha, vocês vão ficar muito putos, vocês vão se revoltar, porque é um técnico que ainda tem uma mentalidade de time pequeno ou de time mediano, que falta coragem, que falta ousadia, e faltou. O Zubeldia teve seus momentos para consolidar esse trabalho, o Zubeldia teve seus momentos para, de fato, estabelecer ali se colocar numa prateleira alta, ganhando uma Copa do Brasil, ganhando o rival numa final de Carioca, mas nesses momentos faltou coragem, sucumbiu, e a gente viu que parte desses fracassos e parte desse momento ruim também é muito da mentalidade da sua liderança, de quem comanda de fora. É uma situação que não é fácil, mas que quem está no comando tem que resolver, porque a gente não está no dia a dia. Eu não estou no dia a dia. Claro que a gente fica sabendo de uma coisa aqui. Ontem, por exemplo, me falou, olha, uma pessoa lá de dentro, falou, olha, eu acho que não cai. Não há nenhum sinal até o momento de que isso vai acontecer por agora. A não ser que ele mesmo chegue e fale, olha, não está dando por isso. No São Paulo foi assim, ele pediu demissão. Aí é outra coisa. E claro, talvez isso seja falado muito na cúpula, uma cúpula muito fechada. Mas não é algo que está correndo ali no clube, nos corredores, não. Olha, demissão, se perder, terça-feira vai ser demitido e tal. É uma coisa que vai sendo processada e pensada jogo após jogo, e aí isso pode se intensificar ou não. Mas o ideal seria a diretoria do Fluminense não repetir a fórmula do Zubeldia, esperar dar merda para mexer. O ideal seria isso. Ontem na zona mista, o cara que está batalhando, lutando bastante, por sinal, para manter o trabalho do Zubeldia de pé, é o John Kennedy. Jogou muita bola, muito bem, não só pelo gol, pela bela assistência, mas é um cara que está demonstrando realmente muita maturidade, evoluiu, esforço, dedicação, postura que a gente quer ver, poucos têm, ele está tendo, o que faltou em tantos e tantos momentos. E aí para mim, eu fico feliz em chegar aqui e poder falar isso do John Kennedy. E mostra como não faz o menor sentido ele ser reserva hoje desse time. E ele falou na zona mista do Maracanã sobre esse momento, sobre tudo. Enfim, vou trazer um pouquinho de John Kennedy aqui no canal do Lessa. Cara, eu acho que a gente tem que levantar a cabeça. Já passou. Não foi o que a gente imaginou que acontecesse. A gente começou o jogo... acho que foi o jogo todo, a gente mandou no jogo, só que a gente tem que ficar ligado nessas bolinhas que mortas, porque são bolas assim que dá o problema. E foi assim que aconteceu, a gente se descuidou em 2 lances e tomamos 2 gols. E eu acho que isso não pode voltar a acontecer. E a decisão, a gente tem que chegar e ganhar. A gente só resolve as decisões ou uma crise ou nesses momentos com vitória. Eu acho que a gente tem que voltar a ganhar e voltar a nossa confiança que a gente estava no início do ano. Cara, eu acho que a torcida não saiu com esse gosto de vitória. Acho que saiu realmente assim como a gente com gosto de derrota. Não, mas a gente tem que entrar em campo sempre para lutar, né? Então, acho que você se consertou bem, mas mas eu acho que a gente saiu com esse gostinho de derrota, porque a gente propôs o jogo inteiro e, como eu falei anteriormente, foram duas
2 bolinhas deles e eles mataram, acabaram fazendo os 2 gols. E acho que não tem essa de... Acho que não existe essa insegurança. Acho que a gente tem que entrar em campo confiante. É o nosso trabalho, a gente tem que entrar em campo e ganhar, independente de insegurança ou confiança, a gente tem que entrar e ganhar. João, boa noite. Lucas Batista, do Jornada Capital 1902. Queria primeiro te parabenizar pelo gol de hoje. Você assumiu um dos vice-artilheiros do Brasileirão agora. Está com uma temporada excelente. Mas eu queria falar, até pegando um pouco da pergunta do amigo aqui, o Fluminense agora entrou numa reta final muito importante até a parada da Copa do Mundo. E a gente vai ter muitos jogos no Maracanã. Aí o clube, certamente, porque o Fluminense precisa da sua torcida, está fazendo campanhas, promoções, etc. Mas o que a gente tem visto a cada jogo que passa é a torcida cada vez mais afastada da arquibancada. Como resolver isso e como vocês internamente veem isso? Cara, a gente tem que correr pelo nosso torcedor, a gente tem que ganhar, voltar a ganhar pela nossa torcida. Mas nesse momento eu só peço para a nossa torcida que venha, enche o estádio, que o apoio da nossa torcida é muito importante para a gente. Que venha para apoiar, que a nossa torcida é o nosso 12º jogador, como sempre foi em 23, em 24, em 25 também. E eu peço à nossa torcida que lote o estádio e venha para apoiar, para nos ajudar. Eu sei que não é o que a gente não está demonstrando o que vocês esperam, mas eu peço para vocês que lotem o estádio. Eu acho que vai muito do jogo, mas eu acho que é mais ter um pouco mais de calma ali, chegar nos momentos de decidir um passe, de decidir uma finalização e caprichar. É só isso. Vou repetir o que eu venho falando, acho que a gente tem que estar preparado em todos os momentos, independentemente se for entrando de titular ou no segundo tempo, eu tenho que estar preparado para tudo que acontece no jogo. E às vezes vai sair da forma que a gente quer, que é com gol, com uma assistência, jogando muito bem, e outras não. E para mim não importa o momento que eu vou entrar, eu tenho que entrar para fazer o meu melhor. Boa noite, John Kennedy, Joy aqui do NetFlu. É impossível não falar da chegada do Hulk, que pode ser uma boa dupla para você. Queria saber de vocês como está a expectativa, se você acha que vai ser uma dupla boa aí para você no ataque. Cara, o Hulk com certeza vai ajudar. A gente, quando ele chegar, a gente vai abraçar ele, obviamente. Esse grupo aqui tem essa característica de ser um grupo muito junto, uma família. E eu sei que ele vai chegar, independente se ele for jogar só ou se a gente fizer uma dupla, vai ser importante para o Fluminense e a gente vai fazer de tudo para ajudar o Fluminense. Cara, é difícil, mas são campeonatos que mudam. Às vezes a gente pega um campo pior, pega circunstâncias diferentes do que a gente está acostumado, mas isso não é desculpa. A gente tem que chegar aqui na terça-feira e ganhar do Bolívar, ganhar do Operário na terça, ganhar do São Paulo e ganhar do Bolívar. Acho que é o que a gente merece, o que a nossa torcida também merece. Cara, eu acho que entrar da forma bem concentrado, sem dar chance para o adversário. Igual hoje a gente, como eu falei aqui, a gente estava mandando no jogo, propondo o jogo, só que em 2 bolas mortas a gente deu 2 gols para eles. Então eu acho que essas bolinhas mortas a gente não pode dar essas bolinhas mortas e fazer os gols que a gente precisa para sair com as vitórias. Bom, tá aí o John Kennedy. Aí, só para fechar aqui, teve essa fala do Kevin Serna aí após a saída de campo. Sí, la verdad, un poco triste, ¿no? Queríamos la victoria aquí en casa. Es normal que la torcida esté un poco chateada por el resultado, ¿no? Sabemos que de local no somos muy fuertes y hoy no fue reflejado. Por ahí dos errores que cometimos, pero nada, el Chimi no le faltó entrega. Y bueno, y en lo pessoal, sí, así como falaste, venía muy bien, fue marcando gol, mas por ahí el profesor vio otra alternativa con otros jugadores. Es muy respetable, ¿no? Yo siempre tengo que trabajar para estar a disposición de un Chimi, del profesor, y bueno,
hoy de vuelta al gol, que era lo que estaba por ahí precisando para volver con la confianza. Y bueno, estamos en esse caminho, ¿no? De trabalhar fuerte e buscar mais resultados positivos. O time tem uma sequência, o time se manter bem, né? Sí, la verdad, y siempre un resultado positivo, no perder, para mantener la confianza de Uchimi que la estamos precisando ahora en esta fase tan importante, como tú lo dices, en la Copa Brasil y en la Copa Libertadores. Y bueno, es algo, un envión para esos partidos que se vienen. Muito obrigado, Serna. Essa mentalidade tem que acabar. Essa mentalidade de jogador de time pequeno, essa mentalidade de jogador de time mediano, que se conforma com esse resultado. É isso que deixa o torcedor ainda mais revoltado e puto. Realmente é dos mesmos criadores de que ganhar sempre não tem muita graça, né? Como disse o Guga. Então não, Serna, não perder não é um bom resultado. O Fluminense tinha que ganhar esse jogo, assim como deveria ter vencido os jogos da Libertadores, e não venceu. E é justamente por pensamentos como esse, de que não perdeu um bom resultado. A gente precisava desse pontinho aqui para ganhar confiança. Isso aí não dá confiança, isso tira a confiança de vocês, ainda mais. Ainda mais, e do torcedor também. Então é muito inacreditável como esses caras eles não se preparam. Eles ganham dinheiro, eles ficam milionários, eles ficam ricos, e eles não se preparam minimamente para se comunicar com o torcedor, para falar com o torcedor. É um negócio bizarro como as coisas, como isso acontece de maneira tão corriqueira aqui no futebol brasileiro. E aí a gente tem que ver esse tipo de declaração. E só piora ainda mais as coisas e mostra, talvez, expõe, né, a mentalidade de muita gente ali dentro. Enfim, já ficando por aqui e voltamos, claro, com muito mais informações e notícias aqui no canal do Lessa ao longo deste domingo. Um abraço para vocês e não se esqueça, se puder, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu!